do meu coração, tudo bem com vocês? Nós estaremos juntos a partir de hoje, né? Conforme era o projeto, mas o projeto inicial do grupo Estudantes da Bíblia. Se nós somos estudantes da Bíblia, nós precisamos estudar a Palavra de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus. Então nós estaremos juntos em alguns pequenos estudos que vão nos ajudar a crescer junto a Deus, trazendo benefícios para a nossa vida, trazendo bênçãos para a nossa vida, que é aquilo que cada um de nós desejamos, né? O nosso tema hoje, ele é sobre fé. Mas o que é fé? Né? Para que ela serve? Como que essa fé pode estar nos ajudando no nosso dia a dia? Nós sabemos que precisamos ter fé em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, eu quero abrir um negócio, mas não tem fé no que eu estou pretendendo fazer, não. Vocês acham que essa fé, essa falta de fé, aliás, ela é imprescindível para eu conseguir levar esse negócio em frente, fazer com que esse negócio realmente seja rentável para mim? É claro que sim. Se eu não tiver fé, não sai nem do papel. Então, a fé é algo necessário para que nós tenhamos condições de abrir qualquer negócio. Isso é na saúde, se eu quero ser curado. Isso é no desemprego, se eu quero um emprego. Mas o aspecto principal é a fé como um relacionamento fiel a Deus. Por que fiel? Porque lá em Hebreus 11:6 está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Percebe a importância quando eu disse que a fé é um relacionamento fiel a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 12:3 está assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus nos inspira a ter fé. Isso é amor. Deus é o provedor da fé. Mas essa fé, ela pode crescer ou ela pode diminuir? Em Marcos 11:22-24 está assim: respondeu Jesus: tenha fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, crendo já, o receberam, e assim lhes sucederá. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos pedir em oração. A oração é a conversa entre você e Deus, entre eu e Deus. Então se nós pedirmos com fé, conforme está na palavra de Deus, se for da vontade do Senhor para a nossa vida, com toda certeza isso vai acontecer. Também se for para trazer benefício para alguém que precise, a um irmão que precise, se for para salvação de alguém que está precisando da salvação do Senhor, o Senhor também abençoa. Isso tudo através da nossa fé. Vocês percebem tanto que a fé ela é importante no dia a dia do cristão? Em Romanos 10:17 está assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá vendo? A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir também está inserido ler. Mas o ler, às vezes a gente lê alguma coisa e não entende o que está escrito. Lembra daquela história do eunuco? Estava lendo o livro de Isaías, e falou que se não tivesse alguém para explicar para ele, ele não ia entender nada. Assim somos nós.
Às vezes nós precisamos de alguém para nos explicar o que está escrito na palavra de Deus. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso eu estou aqui com você, estou aprendendo junto com você. Em Hebreus 4:2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que o ouviram. Geralmente, as pessoas gostam de falar de Deus, muito. As pessoas amam falar de Deus, mas não seguem aquilo que a palavra ensina. Será que essas pessoas têm a fé verdadeira em Cristo Jesus, em Deus, para realmente acontecer aquilo que é desejo do seu coração? A fé só tem benefício se nós exercitarmos a nossa confiança em Deus, ou seja, se nós aceitarmos a sua palavra verdadeiramente, lá no coração. E quem é que conhece o íntimo do nosso coração? É Deus. Deus sabe se nós estamos realmente crendo na sua palavra ou não. Então, nesse momento, faça uma reflexão. Pensa, eu estou exercitando a minha confiança em Deus ou eu estou apenas pleiteando algo que eu julgo ser de direito meu? Certo dia, quando Jesus estava ensinando, ele estava sentado com os fariseus e os mestres da lei, procedente de todo o povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, certamente aquela casa estava cheia, né? E tinha lá uma pessoa, um paralítico. E os amigos desse paralítico queriam que ele fosse curado. Lógico, aquele dia estava tendo cura. E ele, então, dá licença, eu preciso entrar, eu preciso levar essa pessoa. Jesus precisa curar essa pessoa, mais ou menos assim, tá? Mas entrar que jeito? Não tinha como. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram essa pessoa, colocaram lá já estava, né, numa cama, pegaram as cordas, levaram lá para cima do telhado e tiraram as telhas ou as palhas, sei lá como que era naquela época, e desceram, né, o paralítico lá onde Jesus estava, para colocá-lo diante de Jesus. Quando o homem baixou lá, o que Jesus disse? Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus: homem, os seus pecados estão perdoados. Então aqui, além dele receber a cura, ele recebeu o perdão dos seus pecados. Às vezes nós temos tantos problemas, tantas doenças, tantas coisas, tanta maldição, tanto isso, tanto aquilo, que pode ser a sobrecarga do pecado. Mas Jesus está pronto não só para nos curar, mas para perdoar os nossos pecados também. Ele tem poder para isso, né? Às vezes a nossa fé ela é fraca. Às vezes nós precisamos de alguém para nos ajudar a prevalecer nessa fé em Deus. Não na fé, na nossa fé, mas na fé verdadeira, aquela fé que leva ao Senhor. Ali naquele lugar, além dele curar o paralítico, ele perdoou os pecados desse homem. E manifestou para todos que estavam ali que Jesus era realmente o Filho de Deus. E o poder estava nele. À medida que a nossa fé nos impulsiona, nos motiva a tomar ações decisivas, que nos levam para mais perto de Jesus, para mais perto de Deus. A fé vai sendo a verdade fundamental no processo da nossa salvação. Afinal de contas, por que Jesus morreu na cruz? Não foi para nos salvar? Então, essa fé que nós temos em Jesus, essa fé que nós temos que Deus mandou seu único Filho para nos livrar do pecado, da morte do pecado, né? É um processo da salvação.
quando Jesus voltar, essa salvação, ela vai ser adquirida, como nós vamos falar mais para frente, de acordo com a nossa fé em Jesus Cristo. E é um processo interessante. Nós somos salvos pela graça. Jesus se ofereceu na cruz para morrer em substituição a mim e a você. Ele tomou o nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. A graça está oferecida. Entra aqui um elemento chamado fé. Olha que interessante, a fé de novo. A fé faz com que eu e você aceitemos o sacrifício de Jesus e nos apropriemos dessa bênção que Jesus coloca à nossa disposição. E nós só precisamos aceitar. Nós precisamos ser beneficiados com a salvação através da fé. É pela fé que nós somos salvos verdadeiramente, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos sim, pela fé. Como que nós vamos ser salvos se nós não acreditamos que Jesus morreu pelos nossos pecados? Como que nós vamos acreditar nessa salvação? Então nós precisamos crer que Deus mandou seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Mais uma vez aqui nesse versículo, Deus nos dá a fé. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com a fé. Ele próprio dá a fé. Deus providencia o sacrifício. Jesus, o sacrifício de Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas então, quem é o provedor da fé? É Deus. Deus proveu o sacrifício. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar. Agora basta que nós abramos o nosso coração para receber esse Jesus, para aceitar esse dom que Ele nos concedeu da salvação. Lá no início, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé. Em Gálatas 2:20 fala: como o cristão deve viver depois que ele aceita a Cristo. Primeiro lá atrás ensinou que nós precisamos ter fé. Fé em quem? Fé em Deus. Por quê? Porque foi Ele que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Isso significa para que nós tivéssemos todas as oportunidades que Deus prometeu na sua palavra para nós, para aqueles que obedecessem a sua palavra. E ainda nos conceder a salvação desse mundo perdido, desse mundo que já não tem mais condições de nós vivermos nele. Bom, Gálatas 20 diz: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É um versículo claro de que Jesus nos ama, né? É um versículo claro que se eu já estou crucificado, se eu já estou crucificado com Cristo, nova criatura eu sou. Eu não tenho que viver no pecado mais. Eu tenho que realmente viver pela fé no Filho de Deus. Em tudo que eu vá fazer, eu preciso estar firme na palavra de Deus. A vida do cristão é uma vida de fé. Tudo que nós fazemos é baseado na fé, né? As nossas necessidades, nós vivemos pela fé. O nosso pouco salário,
que nós precisamos pagar as contas, pôr a comida dentro de casa, ainda ajudar alguém, é pela fé. As dificuldades pelas quais nós enfrentamos é pela fé. Pedimos sempre que Cristo nos ajude na nossa caminhada. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que entender que nós precisamos entregar a nossa vida na mão de Deus. Acreditar, a fé. Crer que Ele vai fazer infinitamente mais por nós. É Ele que guia o nosso caminho. Há alguns cristãos que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós sabemos que a vida cristã é uma jornada, uma experiência contínua. Todos os dias você precisa renovar os seus votos com Deus. Todos os dias você precisa crer que Jesus morreu por nós, que Ele se entregou por nós. A graça dele cobre os nossos pecados, nos oferece salvação. Nós aceitamos o sacrifício de Cristo, mas temos uma jornada pela frente. Ainda temos uma caminhada. Nós não sabemos o dia que nós vamos. Então, dessa forma, nós precisamos estar ligados a Ele através da palavra de Deus, pela oração. Você ora? Você pede ao Senhor todos os dias para te dar essa fé necessária para você conseguir sobreviver a tantos levantes de Satanás na sua vida? Exercitar a nossa fé, a nossa relação contínua com Ele, é necessário. Se nós não exercitarmos a nossa fé, o que vai acontecer? Nós vamos fracassar. Então nós não somos uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos estar ali, em contato com o Pai, em contato com o Filho, em contato com o Espírito Santo, para que nós possamos sobreviver a essa jornada contínua de crescimento, mas de crescimento com Cristo. Sabemos que a jornada não é fácil, mas que Deus está no controle de tudo, disposto a nos ajudar quando nós nos colocamos à sua disposição. O conselho que a Bíblia dá é que sejamos fiéis. Você é fiel? Sejamos firmes em nossa fé, na certeza que Ele está cuidando de nós e mantendo o controle de tudo. Nós não precisamos nos preocupar. É interessante que quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Ele fala assim: descansa, descansa. Nós não precisamos nos preocupar, descansa. Quando nós vamos ao médico, por exemplo, ele vai passar uma receita e ele vai te passar também uma dieta. Vamos falar assim. Essa receita que você vai pegar, você vai fazer assim. Você vai pegar ela, eu não tenho uma folha de papel aqui, mas você vai fazer assim, vai jogar fora. Você pagou a consulta, você perdeu seu tempo esperando o médico, você está doente e precisa ser sarado. Se você foi ao médico, é porque você confia nele. Se você confia nele, você vai pegar a receita, vai na farmácia, vai à farmácia, vai comprar a medicação e vai tomar. Se você confia nele, você vai fazer a dieta que ele mandar. Não é assim que fala? Bom, isso também mostra como que é a nossa fé em Cristo. Se nós confiamos em Deus, que Ele deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para nós recebermos salvação, nós podemos entregar a vida na mão dele. Nós temos a certeza de que Ele cuida. E meus amigos, põe essa confiança para você ver se realmente Ele não cuida. É algo especial, é algo assim maravilhoso, né? É algo que não tem explicação
quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, nas mãos do Senhor e descansamos. Na vida do cristão, a nossa fé é imprescindível. É imprescindível. Nós precisamos ter fé, obedecer a Deus em tudo que Ele pede, pois isso também evidencia a nossa fidelidade a Ele. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E nós não podemos esquecer de uma coisa. Às vezes a gente pensa também que porque nós fazemos muita coisa boa no mundo para as pessoas, nós vamos ser salvos, nossos problemas vão ser resolvidos. Pô, não é assim não, tá? Lá em Efésios 2:8-10 está assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos, tá? Por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, nós não temos nada com isso. Isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para que as boas obras das quais Deus preparou para que andássemos nela. Até as boas obras que nós fazemos foi Deus que preparou para que nós fizéssemos. Nós não temos nada de nós, tudo é Deus, né? Então as obras foram preparadas para que nós as fizéssemos. E somos salvos sim pela graça, mas por meio de quem? Por meio da fé em Jesus Cristo. Porque 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé. Gente, o remédio é a fé. Eu estou aqui falando com vocês pela fé. Os meus problemas, os seus problemas são solucionados de acordo com a vontade de Deus pela fé. Mas não é a fé na nossa fé, mas a fé em Deus. É Deus que nos salva. A nossa fé é apenas um braço que segura e se apoia nas promessas de Deus para nós. Vocês devem já ter lido, ouvido pelo menos, que as pessoas que obedecem a Deus, essas promessas de bênção são grandes na vida dela. Né? Então, essa fé é a nossa fé, que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez de coisas boas para nós. Mas a verdadeira fé, aquela que nos segura, né? Nós exercemos essa fé maravilhosa, é aquela que vai nos habilitar a vencer o mundo, é a fé em Deus. Não é a fé na nossa fé de crer em Deus. Você consegue entender isso? Né? Então nós temos aquela fé, na nossa fé, tá? Que Deus vai cumprir as suas promessas de bênçãos na nossa vida enquanto nós estivermos aqui e formos obedientes, tá? Mas é a fé em Deus que vai nos habilitar a vencer o mundo. Existe uma batalha espiritual tremenda acontecendo neste momento e Satanás está querendo nos destruir. Mas a nossa fé nos habilita a vencer Satanás também. Jesus nos comprou com seu sangue. Então nós somos habilitados por Deus a vencer, tá? O nosso lema é vencer e vencer. Nós não podemos de forma nenhuma permitir que o mal adentre a nossa vida sem conseguir enxergar que nós precisamos ter fé. Meu amigo, minha amiga, acorda. É fé. Em Hebreus 6,12 está assim: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui revela uma relação entre fé
e paciência, tá? Quando temos fé em Deus, nós temos fé que as promessas que Ele fez serão eventualmente cumpridas. É claro, todos nós sabemos disso. Teremos que exercer essa fé com a paciência, porque às vezes as coisas também que nós precisamos, que nós queremos, elas não acontecem na hora. Elas demoram a acontecer. Elas não vêm imediatamente. E tem outra coisa que esse verso revela: a segunda volta de Cristo. Qualquer pessoa que aguarda a segunda volta de Cristo tem que ter fé e paciência. Fé, porque eu creio que Deus mandou seu único filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade. E paciência, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar. Então, a fé e a paciência, elas andam juntas. E nós não podemos esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o primeiro versículo que eu li. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está em Hebreus 11, versículo 6. Meus irmãos, é fé. Quer receber a armadura de Deus e enfrentar o mal verdadeiramente e ser mais que vencedor? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir. E a palavra ainda fala que se a tua fé for do tamanhozinho de uma semente de mostarda, que dizem ser menor que um grão de arroz, você será mais que vencedor. Que Deus possa abençoar sua vida. Que aqui você tenha renovado a sua fé em Deus. Que aqui você tenha conseguido ver que a fé é algo importante na vida do cristão. De onde você está? Peça a Deus que te dê fé, que abençoe a sua vida, que te faça vencedor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego a vida dessa pessoa que ouviu esse vídeo e que está com desejo no seu coração de ter a cada dia a sua fé aumentada no Senhor. Nos proteja, nos guarda, nos livre do mal e nos faça mais que vencedores, de acordo com a tua vontade, meu Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.